Fala, rapaziada, saudações vascaínas, acabou de terminar Vasco 0, Flamengo 1 aqui no Maracanã. Dois jogos completamente diferentes, como o torcedor vascaíno já está acostumado. São dois tempos e dois jogos. É de fato muito surreal o que acontece com o Vasco. No primeiro tempo, com todo respeito ao próprio Vasco, mas completamente dominado pelo Flamengo. Zero ações ofensivas. Se o Vasco chegou uma vez na primeira etapa da partida, foi de fato muito. E um segundo tempo diferente, um segundo tempo em que o Vasco não dominou, mas acredito que teve muito mais posse, muito mais perigo do que o Flamengo, e é algo de fato que não pode acontecer. Essa irregularidade entre tempos que o torcedor vascaíno está acostumado a ver nessas partidas do início da temporada não deve ser algo normal, mas é um resultado preocupante. É de fato 1-0 contra um Flamengo que tem um elenco melhor. O Vasco ainda joga domingo outra partida, agora será necessário vencer por 2-0 para conseguir a classificação. Perdão, inclusive, pelo barulho do estádio, mas o Vasco precisará fazer 2 gols, e é uma coisa que preocupa, porque se o Vasco não conseguiu fazer um gol nessa partida, quem dirá 2 no próximo jogo. Mas de fato, foi uma linda festa no Maracanã, a torcida do Vasco chegou em peso, a torcida do Vasco hoje ficou nítido, ficou claro que foi o 12º jogador nessa partida, apoiou durante 90 minutos, gritou mais, cantou mais, deu um espetáculo em cima da torcida do Flamengo, mas dentro de campo não foi como o torcedor vascaíno esperava, vindo nessa quarta-feira ver o jogo. Eu coloco muito, inclusive, o primeiro tempo da partida em cima do Zé Ricardo. Inventou, o Vasco que hoje começou com o Leonardo Matos jogando na lateral direita, e acredito que o Zé Ricardo quis inventar, quis colocar o Everton para jogar como um ponta, mas ele não tem essa característica, não jogou nenhum jogo na temporada nessa posição, mais avançado. Mas o Zé Ricardo hoje quis colocar o Everton mais à frente, mais adiantado, mas é de fato o caguete que ele tem. Ele é um lateral de origem, sempre jogou naquela posição, não teve nenhuma partida nessa temporada que jogou mais avançado e não dava nenhuma profundidade. O Vasco tinha a mesma jogada que acontecia durante toda a temporada. Era a bola no pé que correria na frente para ele, e no outro lado não tinha nenhum jogador para dar essa profundidade, dar essa opção no setor ofensivo. Então acredito que o primeiro tempo ruim que o Vasco fez foi muito, inclusive, em cima disso. Falta de opção no ataque. O primeiro tempo ruim, como eu já falei para vocês, o Nenê muito apagado. O que eu falei no último jogo do Vasco-Flamengo lá no Engenhão, aquela derrota por 2-1, eu volto a repetir nessa partida. O Vasco-Flamengo é um jogo de intensidade, é um jogo que é necessário um jogador com intensidade, aquele gás a mais, aquela raça a mais. E hoje o Nenê, com 41 anos, não tem essa intensidade, não tem essa raça, e faz falta essa raça, faz falta essa intensidade. É de fato um a menos. Então o Nenê foi um a menos no primeiro tempo, não apareceu, e ao lado do Everton também, que nem atacava bem, nem defendia bem, eram 2 a menos na primeira etapa da partida. Com as substituições na segunda etapa do jogo, o Vasco já voltou melhor. O Vasco, no intervalo, saiu o Everton e entrou o Figueiredo. Foi o período que o Vasco esteve melhor na partida, de fato. E após as outras substituições que também aconteceram, que foi a saída do Nenê para a entrada do Bruno Nazário e a saída de mais um atleta, se eu não me engano, do Gabriel Peck, para a entrada do Vitinho, o Vasco foi muito melhor. O Vasco dominou, o Vasco controlou e quase fez o gol. Mas é fato, é nítido, a gente é vascaíno, a gente vai torcer pelo Vasco, vai acreditar numa virada domingo, mas o elenco do Flamengo é um elenco melhor, é um elenco sem limitações, enquanto o Vasco há muitas limitações. Mas hoje, primeiro tempo total do Flamengo, segundo tempo, o Vasco melhor. O Vasco que dá um pouquinho de não certeza, mas dá um pouquinho de esperança para o torcedor nessa próxima partida do domingo. Eu acredito que hoje, depois do segundo tempo do Vasco, o torcedor sai do estádio com um olhar de se entregasse mais um pouquinho. Se o nosso treinador tivesse um olhar com mais vontade de ganhar, a gente poderia hoje pelo menos sair com empate, pelo menos sair com um resultado mais positivo do que foi dessa quarta-feira à noite. Volto a repetir, é uma situação preocupante, esse jogo não pode ser parâmetro para o Vasco durante a temporada. O Vasco na Série B não terá adversários com a qualidade que tem o rival, não terá adversário com as peças que tem o rival, mas com a intensidade que teve hoje, principalmente na segunda etapa, a organização que teve hoje, principalmente na segunda etapa, a gente pode pensar num ano um pouco melhor nas partidas da Série B de 2022. O certo precisa reforçar. Acredito que chegamos nesse período da temporada com a certeza que o Vasco precisa trazer reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas voltando a repetir, hoje é um jogo que não dá para medir, não dá para se basear nele para o restante da temporada, até porque não teremos adversário assim
não teremos uma semifinal, não teremos um jogo grande como foi o de hoje de fato, mas uma derrota, preocupação, ficará difícil para domingo, mas a gente vai acreditar, vai torcer, o Vasco é o time da virada e parabenizar o torcedor vascaíno que esteve hoje dentro do Maracanã, lotou, engoliu a torcida do Flamengo, dominou, cantou durante 90 minutos e hoje foi de fato o 12º jogador nesse clássico dos milhões. Fora isso, agora esperar, amanhã o elenco volta, você tem Moacir Barbosa para treinar, sexta-feira também tem treinamento e o sábado é o último treino antes de enfrentar o Flamengo domingo, partindo direto para se concentrar e tendo o jogo de volta das semifinais. Lembrando, o Flamengo tem a vantagem de empate, 1-0 no próximo jogo do Flamengo, Vasco terá que fazer 2 gols para conseguir a classificação, 2 gols de diferença, ou seja, 2-0, 3-1, 4-2, esse será o placar necessário para o Vasco chegar às semifinais, aliás, a final do Campeonato Carioca. Mas deixa aí a sua opinião sobre o que você achou, se tem um culpado, acredito que destaques para o nosso tema defensivo, Juan Quinteiro mais uma vez jogando muita bola, o Anderson Conceição jogando muita bola, a gente achou o nosso sistema defensivo, o Nenê no primeiro tempo muito apagado, o segundo tempo um pouco melhor, o Zé Gabriel também muito apagado na partida, mas no segundo tempo tivemos alguns destaques individuais, o Bruno Nazário que entrou muito bem, tivemos também o Vitinho que entrou bem na partida, com a saída do Everton, o Vasco deu mais uma dinâmica, mas é necessário contratar e acredito que a gente olhando hoje para dentro do elenco do Vasco, as carências são os nossos laterais. O Vasco não tem lateral e necessitará ir com urgência no mercado contratar um atleta para essa posição. É claro, um ponta que o Vasco não tem, Figueiredo mais uma vez entrando improvisado, indo bem, mas não é a sua posição de origem. Agora é torcer, eu quero saber o seu comentário, deixa aqui embaixo qual a sua opinião sobre essa partida e amanhã, 11 horas, a gente retorna com essa coletiva aí do Zé Ricardo. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço, vamos que vamos, fiquem com Deus. Esperar aí que no próximo jogo podemos ter a vitória. E é claro, um grande abraço a todos e saudações vascaínas. Valeu, rapaziada, tamo junto.